Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá do como o mundo dá. Não se perturbe vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Meus amados, uma breve reflexão nessa noite, dentro da palavra do Senhor, para o teu coração, para o meu coração, para o coração de todos quantos assim visualizarão, ouvirão esta mensagem no canal do YouTube. Aproveitando o ensejo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação na opção todas, deixe teu like, joia legal, teça aí o teu comentário, como também passe adiante. Deixe a Deus continuar te usando, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá e além. Lembre-se, recompensa vem sempre de Deus. Observe o que diz, por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo que escreve João, no capítulo de número 20, e o versículo de número, então, 31. 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida, glória a Deus, em seu nome. Também, Evangelho de Jesus Cristo que escreve João, capítulo 21, versículo de número 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glória a Deus. Meu amado, abnegado do Senhor, discípulo e discípula do Deus Altíssimo, glória a Jesus. Uma palavra reflexiva para o meu coração, para o teu coração. Glória a Deus. Nós vimos aqui, sabe, dois versículos no mesmo evangelho. Glória a Deus. De Jesus Cristo que escreveu quem? João. Glória a Deus. Observemos aqui que no versículo 30 e versículo 31 do capítulo 20, glória a Deus, grande ensinamento para mim com a tua vida. Quais? Jesus, pois, operou também, tá? Em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus operou em presença dos seus discípulos. Na verdade, Jesus continua operando. O Senhor continua operando. Porque o próprio Cristo disse, tá? No Evangelho do próprio Jesus Cristo aqui que escreve João: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, sendo assim, os milagres que o Senhor Jesus realizou em presença dos seus discípulos, ele continua nos dias odiernos, tá? Vamos dizer, enquanto há discípula na terra, tem milagre. Glória a Deus. Se tem milagre, porque tem discípulo e discípula de Cristo, representando Deus, sendo porta-voz de Deus e realizando a obra de Deus em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Agora, veja bem, os sinais que Jesus operou em presença dos seus discípulos, muitos foram escritos aqui na Bíblia Sagrada, na Sola Escritura, Sagradas Escrituras, tá? Glória a Deus. Muitos outros sinais que não foram escritos nesse livro. Jesus operou, né? Também em presença de seus discípulos, muitos sinais. Agora, teve outros, por ser muitos, que não foram escritos nesse livro. Só foi escrito nesse livro o bastante
o suficiente para que eu e você possamos então herdar a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque no versículo 31 ainda aqui do capítulo 20, está escrito: estes, porém, foram escritos para que, glória a Deus, creiais que Jesus é o Cristo. E não apenas isso, não fora escrito tão somente para que nós íamos acreditar que Jesus é o Cristo. E além dele ser o Cristo, nós acreditamos, e eu creio que você também acredita, ele é o próprio Filho do Deus Altíssimo. E na verdade, meu amado e minha amada, Jesus e o Pai, o Filho e o Pai, o Filho e Deus, Jesus e Deus, é um só. João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Oh, glória! E tudo isso foi escrito para que você e eu creia e acredite que Jesus é o Cristo. E além dele ser o Cristo, ele é o quê? O Filho de Deus. E para que crendo e assim, quando cremos, acreditamos, dentro de uma confiabilidade, o que vai acontecer? Vamos ter vida em seu nome. Ter vida em seu nome, ter vida em Cristo, com Cristo e para Cristo. Agora observe, bem verdade. Bem verdade. Glória a Deus. Jesus, porém, ele opera e continua a operar milagres em presença do seu discípulo. Você é discípulo aí? Tem discípulo aí? Jesus continua a operar milagres em presença dos seus discípulos. Glória a Deus. Muitos outros sinais, glória a Deus, que não estão escritos nesse livro. Foi muitos outros que Jesus fez. Só está escrito aqui o suficiente para eu e você adquirir o quê? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E no versículo posterior, após, e também capítulo após posterior, 21 e 25, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido, que nem ainda o mundo inteiro, glória a Deus, ainda o mundo todo não poderia conter o que? Os livros que se escrevesse a respeito de Jesus. Versículo 30 do capítulo 20 e versículo 25 do capítulo 21, praticamente iguais, semelhantes. Glória a Deus. Uma vez mais nos levando à compreensão que Bíblia interpreta a Bíblia Sagrada. Uma vez mais dizendo a mim e a você, aquilo que lemos em um capítulo que não entendemos, é só ler o capítulo posterior, ou os capítulos posteriores, ou o capítulo anterior, ou os capítulos anteriores. E se não ser revelado a você ali, lê o próximo livro, anterior e posterior. Por que não dizer que eu e você devemos ler e meditar, examinar as Sagradas Escrituras? Gênesis, Êxodo, por exemplo, Levítico, Número, Deuteronômio. Temos que examinar, temos que ler, porque tem coisa que, se um livro não fala, o outro vai falar. Se o versículo não traz clareza, o outro vai ajudar a dar essa clareza. Detalhe, o Espírito Santo é o intérprete das Sagradas Escrituras e por excelência. Detalhe, devemos estar em oração, consagração e jejum, obediência, sujeição, submissão, e solicitando ao Espírito Santo de Deus para que o mesmo interprete as Sagradas Escrituras para as nossas vidas, para quem está à nossa volta, para a cidade que você mora, a rua, a viela, a favela, a periferia, subúrbio, metrópole ou megalópole, continente, estado, nação, tribos tribais, zona rural, povos indígenas. Temos que estar em conectividade com o Espírito Santo de Deus, porque Ele que é o professor e Ele tem o maior interesse de nos ajudar a interpretar as Sagradas Escrituras, e isso não só em teoria,
mas na praticidade da mesma. Por isso que um dia Paulo disse assim, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o grande dia da redenção. Veja, se logo ele é o professor, então não entristeça ele. Marcelo, o que eu tenho que fazer para não entristecê-lo? É só fazer o que ele pede. João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Veja só. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e continua fazendo, certo? E se cada uma das quais fosse escrita, cuido, que nem o mundo, nem ainda o mundo todo poderia conter, aleluias, os livros que se escrevessem a respeito de Jesus. Os que forem escritos, glória a Deus, é o suficiente para que nós possamos entrar no céu. E lembre-se, a Bíblia vai interpretar a Bíblia. Você vê aí, ó, às vezes os históricos interpretam a lei, aí já vai interpretar os poéticos, os proféticos, os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas universais e pastorais, o Apocalipse. Bíblia sempre vai interpretar a Bíblia. Mateus 22:29. Na verdade vos digo que vós errais tanto, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Bíblia vai interpretar Bíblia Sagrada. Glória a Deus, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona. E eu não sou contra nem você. Alguém que sabe ler outros livros, outras literaturas, gibis, revistas, que tem acesso a outros acervos, sabe? Aos bibliotecários. Não sou contra. Mas que você saiba de uma coisa. Inicie com Bíblia e termine com Bíblia. Tá? Examine tudo. Retenha o que é bom, o que é adequado, o que é conveniente, o que é, então, aprazível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo tem por obrigação se afastar de toda a iniquidade. Olha que Paulo diz aqui para seu filho jovem pastor Timóteo na fé. Versículo 14 de 2 Timóteo 3, 15, 16 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, na qual pode te fazer-te sábio para herdar a vida eterna. Aleluias! Fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, sempre será proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Pois desta feita, glória a Deus, é só você se lembrar que Bíblia sempre vai interpretar a Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Meu amigo, minha amiga, glória a Deus, Jesus permanece fiel, velando sempre sobre a sua palavra para cumprir. Isso aqui, ali, acolá e além. Deixa Deus continuar te usando, tá bom? O mesmo permanece fiel. E coloca no seu coração. O que não veio uma clareza no Antigo, o Novo vai ajudar. Se não veio no Novo Testamento uma clareza,
o Antigo Testamento vai ajudar. Você tem recurso, você tem ferramenta. Deus, sabe, te capacitou, tem te capacitado, irá te capacitar. Ferramenta que não falta, tá bom? Glória a Deus, estão disponíveis. E as melhores que forem citadas é oração, jejum, obediência, sujeição, submissão e a graça de Cristo. E lembre-se, o Espírito Santo de Deus, ele é e continua, tá? O intérprete por excelência das Sagradas Escrituras. Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar também. Até porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido conosco. Toma a primazia, a direção de todas as coisas. Abençoe, Pai, a cada irmão, a cada irmã. Ah, Senhor, abençoe os teus servos, as tuas servas. Ah, Senhor, que tem nos acompanhado aqui nas redes sociais. Presencial, física, literal, espiritual, remoto, longínquo, distante ou bem pertinho. Eu profetizo bênção e vitória na vida de cada um. Pai, nos capacite a adentrar e ficar e permanecer, não só em teoria, mas na praticidade da tua palavra, na tua vontade dentro dela, que é boa, perfeita e agradável. Continua comigo, continua com a nossa casa, com a nossa família, continua com o nosso lar. E uma vez mais eu repreendo qualquer perturbação ou perturbador contra as nossas vidas, que caia por terra, em nome de Jesus. Sinto-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. Até a próxima, se papai nos permitir. Amém.